Naquela manhã de outono, o carteiro chegou mais cedo do que de costume. As folhas secas dançavam pela calçada da pequena casa de esquina, e o céu cinzento parecia sussurrar segredos antigos. Cecília, de 63 anos, estava sentada na varanda, envolta por um xale de lã azul que sua neta lhe dera no último inverno. Os olhos fixos no portão de ferro, como se esperassem por algo que o tempo, teimosamente, insistia em atrasar. Desde que Daniel, seu filho único, partira para o serviço militar em uma missão internacional, o som dos passos do carteiro se tornara o mais aguardado do dia. Cartas de Daniel eram como sopros de vida. Não importava se demoravam semanas para chegar. Cada linha escrita com a caligrafia apressada dele era lida e relida até os papéis ficarem gastos. Mas naquela manhã havia algo diferente. O carteiro, ao se aproximar, evitava o olhar de Cecília. Tinha as mãos trêmulas, entregou um envelope marrom com um selo oficial e murmurou "sinto muito" antes de desaparecer rua abaixo. Cecília permaneceu imóvel. O envelope pesava como chumbo em suas mãos. Durante alguns minutos, só se ouviam os estalos das folhas secas sob o vento. Depois de muito hesitar, ela abriu o envelope. Dentro, não havia apenas uma carta. Havia duas. A primeira, redigida por um comandante. A segunda, escrita por Daniel. A carta do comandante era breve e brutal como uma rajada de fuzil. Informamos com pesar que o cabo Daniel Ferreira da Silva faleceu durante uma missão de resgate. Cecília não conseguiu ler o restante. Seu mundo parou. O som se calou por dentro. Com as mãos trêmulas e os olhos já marejados, ela abriu a carta de Daniel. Foi escrita alguns dias antes de sua morte. As palavras pareciam vivas. Ele falava sobre os dias difíceis, das crianças que encontrava nos vilarejos e da saudade que doía mais do que qualquer ferida de combate. No final ele dizia: "Mãe, se um dia essa carta chegar e eu já não estiver mais aí, quero que você saiba que vivi tentando fazer o bem. Se houver um céu, eu espero te reencontrar por lá, mas só depois que você viver tudo o que ainda precisa viver. Por favor, cuide do nosso quintal e plante mais girassóis. Eles sempre viram o rosto para o sol, mesmo quando tudo parece escuro." Aquela noite, Cecília não dormiu. Sentou-se na cadeira da varanda, como fazia quando ele era pequeno e demorava para voltar da escola. Mas agora não havia retorno. Havia apenas o vazio. Quando amanheceu, ela caminhou até o quintal. O mesmo quintal onde Daniel brincava de avião de papel, onde plantaram a primeira árvore juntos, onde riam de histórias inventadas. O chão estava seco. Havia um pequeno canteiro onde, anos antes, floresciam girassóis. Ela ajoelhou-se ali, encostou a testa na terra fria e chorou como uma criança órfã do próprio filho. Mas, entre as lágrimas, algo dentro dela começou a brotar. Uma lembrança, um eco, a promessa de cuidar, de continuar. Ela levantou-se, foi até o velho galpão e tirou de uma caixa enferrujada alguns pacotes de sementes. Um por um, ela os abriu com cuidado, como se estivesse tocando relíquias sagradas. Plantou girassol por girassol, com as mãos cobertas de terra e o coração de saudade. Naquela mesma tarde, começou a escrever uma carta, não para Daniel, para ela mesma, uma carta que dizia: "Você ainda está aqui, mesmo com o peito quebrado, mesmo com a ausência. Você ainda respira, e enquanto houver ar, haverá girassóis." Cecília colou a carta no espelho do quarto. Toda manhã, antes de enfrentar o dia, ela a lia em silêncio. Era sua forma de lembrar. O amor não morre.
apenas muda de forma. Nos dias seguintes, vizinhos notaram sua ausência nas conversas habituais. Não estava mais sentada na varanda, não aparecia na missa das quartas, mas, no quintal, havia sempre terra revirada, sementes sendo plantadas, regadores em movimento. Uma manhã, Clarice, vizinha de décadas, resolveu bater à porta. Encontrou Cecília no jardim, de joelhos, com as mãos cobertas de barro. Ao redor, os primeiros brotos de girassol começavam a surgir. "Posso ajudar?" perguntou Clarice, hesitante. Cecília olhou para ela, os olhos vermelhos, mas firmes. "Pode. Traz café. Vai ser um longo verão." E assim, entre silêncios compartilhados e cafés divididos, uma nova rotina nasceu. Mas Cecília ainda não sabia. A última carta de Daniel não seria realmente a última. Os dias foram passando com a lentidão dos invernos antigos. Cecília acordava cedo, antes mesmo do sol nascer, e caminhava pelo quintal como quem procura pegadas de um fantasma querido. Os girassóis, ainda pequenos, começavam a crescer, como se obedecessem à voz de Daniel que ecoava em suas lembranças. Eles sempre viram o rosto para o sol. A casa estava mais silenciosa do que nunca, sem a TV ligada, sem rádio, sem passos pesados ou risadas de visita. Mas, paradoxalmente, nunca houvera tantas vozes ali. As vozes da memória, as vozes que não precisavam de som. Era comum Cecília parar diante da porta do quarto de Daniel, ainda com o nome dele escrito com fita adesiva antiga na madeira. Ela não entrava, não por medo, mas por respeito, como quem aguarda o momento certo para tocar um altar. Até que, numa tarde nublada, enquanto regava os brotos no quintal, ouviu algo vindo do quarto. Um som abafado, repetitivo. Hesitou. Caminhou devagar. Quando empurrou a porta, o rádio antigo de Daniel estava ligado, tocando uma melodia suave e antiga. Uma valsa que ela reconheceu. Era a música que ele costumava ouvir quando estudava para as provas da escola. Cecília ficou parada, tentando entender. O rádio, há anos sem pilha, repousava no criado mudo como uma peça decorativa. Ela o pegou nas mãos. Nenhuma bateria, nenhum fio ligado à tomada. E, no entanto, a música continuava. Ela não gritou, não chorou. Apenas sentou-se na beirada da cama e fechou os olhos. Era como se Daniel estivesse ali, dizendo: "Ainda estou por perto, mãe." Naquela noite, dormiu no quarto dele pela primeira vez desde sua partida. E sonhou com coisas simples. Eles dois no quintal, jogando conversa fora. Daniel mais jovem, rindo alto, com o rosto iluminado pelo sol do entardecer. No dia seguinte, algo novo surgiu. Uma carta colocada discretamente sob a porta da frente. "Para Cecília", dizia no envelope. Era uma letra diferente da de Daniel, mais firme, mais madura. Ela abriu e leu: "Dona Cecília, fui amigo do seu filho durante a missão. Daniel falava da senhora todos os dias. Contava histórias, imitava sua voz, dizia que sua comida era melhor que qualquer banquete de rei. No último dia, antes de partirmos para aquela operação, ele me entregou um envelope e disse: 'Se algo acontecer comigo, faça isso chegar até minha mãe, mas vá até ela. Não envie pelo correio. Ela precisa ver que não estamos todos perdidos no mundo.' Demorei. Fui covarde. Mas agora estou aqui. Posso ir amanhã? Com respeito. Rafael." Cecília releu a carta tantas vezes que os olhos ficaram embaçados. A caligrafia firme, a ternura nas palavras, a presença viva de Daniel através de outro alguém. Era como se a linha que os ligava ainda não tivesse sido cortada. Na manhã seguinte, Rafael chegou. Um rapaz de uns 30 anos, cabelos escuros, rosto marcado não pela idade, mas pela experiência.
Trazia consigo uma mochila surrada e um olhar humilde. Cecília o recebeu na varanda. Ofereceu café. Ele aceitou em silêncio. Depois de alguns goles, tirou de dentro da mochila um envelope amarelado, selado com fita adesiva. Era a verdadeira última carta de Daniel. Ela hesitou. Suas mãos tremiam como no primeiro dia. Mas abriu. Mãe, se você estiver lendo isso, é porque o mundo foi mais rápido do que eu. Mas não chore, eu vivi com propósito. Conheci pessoas boas. Vi o pior e o melhor do ser humano. Você me ensinou a nunca virar o rosto para a dor dos outros. Foi por isso que fiquei até o fim. Rafael é um dos melhores homens que conheci. Confie nele. Ele também perdeu coisas que não cabem no papel. Cuide dele como cuidou de mim. E se puder, deixe que ele cuide de você também. Te amo para sempre. Daniel. Cecília não conseguiu conter as lágrimas, mas, dessa vez, não foram lágrimas de queda. Foram de encontro. Um reencontro com algo perdido. Esperança. Ela olhou para Rafael. Ele também chorava. E naquele instante, algo aconteceu. Os dois se tornaram uma nova espécie de família, unida não pelo sangue, mas pela memória viva de um homem bom. Rafael ficou. Primeiro como visitante, depois como hóspede, aos poucos como filho. Juntos, reformaram o quarto de Daniel, transformando-o em uma pequena biblioteca comunitária. Reuniram livros, cartas, fotografias. Crianças da vizinhança começaram a aparecer. Queriam ouvir histórias, saber quem era Daniel, saber o que ele acreditava. E Cecília contava, não como quem lamenta, mas como quem semeia. O jardim de girassóis floresceu com força. Não eram perfeitos. Alguns nasciam tortos, outros murchavam antes da hora. Mas cresciam, como ela, como Rafael. Num fim de tarde, enquanto ambos regavam o jardim, Rafael disse: "Sabe, às vezes acho que seu filho me salvou mais do que eu o salvei." Cecília olhou para ele com ternura. "Ele continua salvando, Rafael. Só que agora, através de você, os dias, que antes pareciam imóveis, agora ganhavam novos contornos." Cecília e Rafael, como dois sobreviventes de naufrágio que se recusaram a afundar, criaram um cotidiano de partilha, silêncio e reconstrução. A biblioteca no antigo quarto de Daniel se tornou o coração da casa, um espaço onde o passado não feria, mas iluminava. Cada objeto ali dentro contava uma história. A caneca lascada com o escudo do time de Daniel. Um caderno de capa vermelha onde ele rabiscava poesias secretas. Fotografias meio amareladas com sorrisos congelados no tempo. E, no centro da estante, as cartas. Todas as cartas que ele havia enviado à mãe durante os anos em missão. Cecília as organizou com carinho, como se fosse um arquivo sagrado. E ao lado de cada uma, um pequeno bilhete escrito por ela mesma, traduzindo o que sentiu ao lê-las. O espaço começou a atrair a vizinhança. Crianças, jovens, idosos. Gente curiosa, carente de histórias, faminta por sentido. Aos domingos, Rafael contava as aventuras que viveu ao lado de Daniel. Falava das aldeias pobres que ajudaram, dos amigos que se foram, das canções que cantavam nas noites sem esperança. Falava também do medo, das perdas, dos pesadelos. Mas, acima de tudo, falava do amor. Daniel me ensinou que coragem não é ausência de medo, dizia ele. Coragem é continuar mesmo quando o medo grita mais alto. Cecília ouvia em silêncio, com um leve sorriso nos lábios. Às vezes, enxugava uma lágrima solitária, mas não chorava mais como antes. Era uma dor diferente, uma dor que virou raiz. Numa dessas tardes de domingo, uma menina chamada Júlia, de apenas 8 anos, se aproximou de Cecília com um desenho nas mãos. "Tia, eu fiz isso para você." Era um girassol,
com o nome Daniel escrito no centro. Ao redor, pequenos corações e o desenho de uma senhora sorrindo com um regador. Cecília segurou o papel como se fosse um tesouro. Abaixou-se e abraçou a menina com força. Obrigada, minha flor. Você nem imagina o quanto isso me ajuda a continuar. A biblioteca começou a crescer. Rafael montou um mural com frases de Daniel escritas com letras feitas à mão. Jovens do bairro ajudaram a pintar as paredes. Instalaram luzes suaves, almofadas no chão, estantes reaproveitadas. Uma doação aqui, outra ali. E o que era quarto virou farol. Mas, como todo jardim, a casa também conheceu novas tempestades. Numa madrugada fria, Cecília teve uma queda no quintal. Escorregou enquanto regava os girassóis à noite, um hábito silencioso que cultivava para se sentir perto de Daniel. Rafael a encontrou deitada no chão, com o tornozelo inchado e o rosto contraído de dor. Levou-a ao hospital e o diagnóstico não foi grave, mas a recomendação foi clara: descanso total por pelo menos 2 meses. Eu não posso parar agora, reclamou Cecília, teimosa. Mas tem que parar, nem que seja um pouco, respondeu Rafael. Agora é minha vez de cuidar. Durante os dias seguintes, Rafael assumiu tudo: as cartas da biblioteca, as visitas das crianças, o café da manhã com pão fresco e manteiga, a rega dos girassóis ao entardecer. E Cecília, ainda que contrariada, viu-se obrigada a descansar. E foi nesse tempo de pausa forçada que ela reencontrou algo que havia esquecido: a si mesma. Entre cochilos e páginas de livros, começou a escrever. Primeiro, pequenas anotações, depois, reflexões. Por fim, um caderno inteiro com memórias. Revisitava a infância de Daniel, suas travessuras, os dias de chuva em que brincavam de acampamento na sala. Revivia as primeiras cartas, as visitas ao quartel, as noites em claro com medo de más notícias. E quando terminou, entregou o caderno a Rafael. Está tudo aí, minha história com ele. Talvez ajude alguém, talvez ajude você. Rafael leu durante uma noite inteira. E quando terminou, com os olhos marejados, disse apenas: Dona Cecília, isso precisa ser publicado. Ela riu. Ah, meu filho, eu escrevi para desentupir a alma, não para virar livro. Mas virou. E vai virar muito mais. E assim nasceu a ideia do projeto Última Carta, uma coletânea de relatos, cartas, lembranças de mães, pais, filhos e filhas que perderam entes queridos, mas que encontraram formas de transformar o luto em luz. Rafael criou um pequeno site, convidou outras famílias, e as cartas começaram a chegar, de todo o Brasil. Algumas digitadas, outras manuscritas, algumas com erros de português, mas todas cheias de verdade. Cecília lia cada uma. Respondia com palavras doces, sugestões de leitura, convites para visitar a biblioteca. Cada dor compartilhada é uma flor que nasce, ela dizia. Em poucos meses, o projeto ganhou destaque. Uma reportagem de TV local gravou uma matéria na biblioteca. Mostraram o jardim de girassóis, as crianças lendo, as cartas expostas. E Cecília, sentada em sua cadeira de balanço, dizendo com voz firme: Eu perdi meu filho, mas ganhei centenas, e todos eles me ensinam a continuar. Daniel, de alguma forma, continuava vivo, nos gestos, nas palavras, nos abraços, na semente que deixou plantada na alma da mãe e que agora florescia em tantos outros corações. O outono voltou. Exatamente 1 ano desde o dia em que Cecília recebeu o envelope com o selo oficial. 1 ano desde que o mundo dela desabou para depois se reinventar.
As folhas das árvores novamente tombavam no quintal, mas agora eram recebidas por uma terra que florescia. A casa que antes exalava solidão, agora respirava movimento. Vozes, risadas, passos apressados. Crianças vinham à biblioteca quase todos os dias. Jovens ajudavam nas oficinas de escrita e leitura. Pais vinham em silêncio, muitos apenas para tocar o mural com as frases de Daniel. No centro do jardim, os girassóis estavam no auge. Altos, abertos, virados para o sol, como se soubessem exatamente o que estavam fazendo, como se dançassem com os ventos, como se escutassem uma música que os humanos não conseguiam ouvir. Cecília caminhava entre eles devagar, com uma bengala na mão esquerda e uma cesta de flores na direita. Seu passo era lento, mas firme, o corpo mais frágil, sim, mas o olhar carregava uma força ancestral, uma força que só tem quem já perdeu o que era insubstituível. E mesmo assim, escolheu continuar. Naquela manhã, Rafael a aguardava na varanda com uma carta nas mãos. "Chegou mais uma", disse, estendendo o envelope. Ela sorriu. As cartas agora vinham de todo lugar, algumas com histórias de guerra, outras de perdas silenciosas, de filhos que partiram em acidentes, doenças, violência urbana. Havia até cartas de presos arrependidos, de enfermeiros que lutaram contra a pandemia, de pais que reencontraram seus filhos após anos de distância. Cartas que falavam de dor, mas também de fé, resistência e de um amor que nenhuma morte pode apagar. "De onde é essa?" perguntou Cecília, sentando-se ao lado de Rafael. "Fortaleza, um senhor de 72 anos. Escreveu para a esposa falecida há 10 anos, mas nunca teve coragem de enviar a carta. Guardou em uma gaveta. Só agora conseguiu colocar no correio." Cecília abriu o envelope e leu em voz baixa. Era uma declaração de amor escrita com erros gramaticais e lágrimas invisíveis entre as linhas. No final, o homem dizia: "Se o céu tiver correio, espero que essa carta encontre você. E se não tiver, que alguém aqui na terra a leia e saiba: eu não te esqueci, nunca te esquecerei." Cecília terminou a leitura com os olhos marejados. Apertou a carta contra o peito. "As coisas que realmente importam nunca morrem", murmurou. "Só mudam de endereço." Eles já haviam lido dezenas, talvez centenas de cartas, mas cada uma tinha uma alma única. E todas pareciam tocar um fio invisível que ligava todos os seres humanos. O desejo de ser lembrado, de ter amado, de não desaparecer por completo. E assim, decidiram fazer algo novo. Um muro da eternidade. Na lateral da casa pintaram uma grande parede branca. Ali, com a ajuda de artistas da comunidade, começaram a escrever trechos das cartas mais tocantes, acompanhados de retratos pintados à mão, desenhos, flores, nomes. Um memorial vivo, um livro a céu aberto. "Aqui ninguém é esquecido", disse Cecília na inauguração do mural. "Aqui todo amor tem um lugar." A notícia se espalhou. Vieram pessoas de outros estados, grupos de apoio, psicólogos, professores. Até uma escritora famosa visitou o espaço e prometeu ajudar a publicar o livro do projeto. Certa noite, depois de um dia cheio, Rafael preparava o jantar enquanto Cecília organizava cartas. De repente, ela parou diante de uma das prateleiras da biblioteca. Seus olhos fixaram um envelope antigo, um pouco amassado, que havia escapado da classificação. Ela o abriu e congelou. Era uma carta de Daniel, uma que nunca tinha visto. A letra era a mesma, a caligrafia apressada, os traços emocionados. No topo, uma data, 2 dias antes da última missão. Era como um testamento íntimo. "Mãe, hoje tive medo, muito medo.
não da morte, mas de não ter dito o suficiente, de não ter abraçado forte o bastante. Então, se eu não voltar, por favor, abrace os outros como me abraçaria. Diga que ama, que perdoa, que ainda acredita. Use tudo isso até o fim. Eu não quero ser lembrado com tristeza. Quero ser lembrado com flores, com risos, com o vento no rosto, com girassóis, muitos girassóis. Eu te amo. Daniel. Cecília se sentou. Não chorou. Apenas fechou os olhos e ficou em silêncio. Sentia como se ele estivesse ali, do lado, com a cabeça encostada no ombro dela, como fazia quando era pequeno. Rafael apareceu na porta e percebeu a cena. Não perguntou nada. Sentou-se ao lado dela e colocou a mão sobre a dela. Ficaram ali por longos minutos, sem dizer uma palavra. Porque há momentos em que o silêncio diz tudo. Depois ela ergueu a carta. Isso vai no centro do mural. E foi. Na manhã seguinte, aquela carta foi colocada no meio da parede branca, cercada de girassóis pintados e acompanhada por uma placa onde se lia: alguns partem, mas deixam caminhos. Alguns se vão, mas nos ensinam a ficar. Alguns morrem, mas continuam vivendo no amor que espalharam. A biblioteca se tornara ponto de encontro, escola de sentimentos, refúgio de memórias. E o projeto Última Carta florescia além das fronteiras do bairro. Universidades começaram a estudar a iniciativa. Documentaristas vinham gravar. Um livro foi publicado com as cartas mais tocantes. E Cecília foi chamada para falar em um congresso sobre luto e memória. Ela recusou com delicadeza. Meu lugar é aqui, com minhas flores, minhas cartas e meus silêncios. Mas incentivou Rafael a ir. E ele foi. Falou com emoção sobre Daniel, sobre a biblioteca, sobre a mulher que ensinava a transformar dor em ternura. No seu retorno, trouxe uma surpresa. Um envelope azul, carimbado em Lisboa. Uma moça portuguesa leu sobre o projeto. Mandou uma carta. Pediu que você lesse em voz alta, no jardim. Cecília abriu o envelope com cuidado. Dentro, um papel dobrado com uma caligrafia redonda e elegante. Querida Cecília, sou Amália. E como a senhora, também perdi um filho, Miguel, um poeta de alma livre, levado cedo demais por um acidente de moto. Li sobre seu projeto e pela primeira vez em anos senti vontade de escrever. A dor não passou, mas hoje ela anda comigo. E por sua causa, eu me dei o direito de lembrar com mais doçura do que com peso. Obrigada por transformar o fim em continuação. Se um dia vier a Portugal, trago-lhe girassóis do meu quintal. Ao terminar, Cecília estava sorrindo. Chorando, mas sorrindo. Era como se as sementes plantadas ali tivessem cruzado oceanos. Na semana seguinte, a biblioteca recebeu sua 1000ª carta. Rafael preparou uma pequena cerimônia. Crianças soltaram balões com palavras de esperança escritas neles. E Cecília, com um vestido florido e o cabelo preso em um coque simples, leu trechos de cartas antigas, como quem recita orações. Não há dor maior que a perda de um filho, disse ela. Mas também não há força maior do que o amor que fica. O amor é a única coisa que sobrevive à morte. Ele se transforma, se espalha, e às vezes volta para a gente na forma de uma carta, um girassol, ou um abraço de alguém que entende. Rafael a olhava com admiração. Naquele momento, já não era mais o soldado perdido que buscava um lar, era parte daquele chão. Filho escolhido, guardião das lembranças. Com o tempo, Cecília foi se recolhendo. O corpo já não acompanhava a alma tão cheia de vida. Passou a escrever mais e falar menos. Sentava-se por horas observando o jardim. Rafael notava a mudança, mas não insistia.
Sabia que há despedidas que não precisam de palavras. Numa tarde de céu rosado, Cecília chamou Rafael e entregou-lhe uma caixa de madeira antiga. Quando eu me for, quero que leia isso. Mas só depois. Rafael tentou protestar, mas ela silenciou-o com um sorriso doce. Não é tristeza, meu filho. É preparação. É carinho. É o que aprendi com a vida. Até para partir, a gente pode deixar beleza. Ela faleceu numa manhã tranquila, com o rosto virado para o jardim e a carta de Daniel sobre o peito. Partiu, como viveu nos últimos anos, em paz, com amor. Rafael cuidou de tudo com respeito e ternura. A cerimônia foi simples, cercada por flores e pelas crianças que agora sabiam quem ela foi. Muitas choraram, outras cantaram, e todos escreveram pequenas cartas que foram colocadas em uma caixa no jardim, a Caixa das Promessas, como passou a ser chamada. Dias depois, Rafael abriu a caixa deixada por Cecília. Dentro, encontrou um caderno azul com uma dedicatória na primeira página. Para Rafael, porque filhos não se definem só pelo sangue. Você é minha última carta viva. Continue escrevendo o que o amor começou. E ele continuou. Expandiu o projeto. Criou núcleos em outras cidades. A biblioteca passou a se chamar Casa Girassol, espaço de memória e esperança. Jovens formados ali voltavam para ajudar, e todos os anos, no aniversário da morte de Daniel, realizavam o Dia da Carta Viva, onde pessoas liam suas mensagens aos que se foram, diante de um grande mural de girassóis. Cecília virou símbolo, virou história, mas, mais do que isso, virou semente. Porque, como ela dizia, o amor que a gente planta continua florescendo, mesmo depois que não estamos mais aqui para ver. E entre cartas, flores, lembranças e novos abraços, algo sempre permanecia. A certeza de que o amor não morre, ele fica. Inscreva-se no canal